Queridos amigos, a paz do Cristo esteja em nossos corações. Esse tema em que nós vamos abordar, ele está, de uma certa forma, abordado muito bem melhor, e foi feito um trabalho excelente pela nossa irmã Marlene Nobre, que nós temos a grata satisfação de dizer que quando ela lançou essa obra em São Paulo, nós estávamos presentes a ouvir esta palestra. E a nossa irmã já voltou à pátria espiritual desde o ano de 2015, e todo esse conteúdo desta obra está inserido neste capítulo, nesse conteúdo desse livro, que infelizmente eu acredito que não deve ter, porque a editora esgotou esta obra. Então várias pessoas estão pedindo, mas depende agora da editora relançar essa obra Obsessão e Suas Máscaras, que é um trabalho ímpar da nossa irmã Marlene Nobre, feita em relação às obras de André Luiz. E quando a gente vai falar desse tema, sobre a obsessão e suas máscaras, é importante que a gente, inicialmente, conte um relato que Dr. Bezerra de Menezes narrou a Divaldo Franco, e o Divaldo, em uma de suas palestras, ele procurou traduzir aquela conversa que ele teve, em particular, com o Dr. Bezerra de Menezes. Diz Divaldo que Dr. Bezerra de Menezes, estando no seu consultório de medicina no Rio de Janeiro, e ali estando já preparando para se deslocar para casa, e de repente chega um pai trazendo a sua filha, vestido a masculina, coisa que não era habitual da época, envolvida por uma camisa de força e conduzida por dois enfermeiros muito fortes. O pai trouxe aquela jovem à presença do Dr. Bezerra de Menezes e disse: Dr. Bezerra, eu venho trazer a minha filha para o senhor curá-la. Se o senhor não puder curar, eu vou matá-la e depois vou me matar. Dr. Bezerra de Menezes, observando aquela jovem que estava retida pela camisa de força e uivava como se fosse um animal, tinha os dentes quebrados, porque a cada crise que ela dava, mordia as pessoas, as coisas, as gengivas sangrando, o corpo não higienizado, as unhas tinham crescido de tal forma que tinha penetrado nas carnes das mãos, e ela uivava como se fosse um animal. E o Dr. Bezerra de Menezes, vendo aquela cena, disse para o pai: desamarre-a, porque o irmão que está com ela está sofrendo tanto quanto ela. E o pai disse: mas se eu fizer isso, Dr. Bezerra de Menezes, ela é um animal que está enjaulado. E naquele instante, Dr. Bezerra de Menezes, se enchendo de compaixão, a exemplo de tantos, ele abraça aquela jovem e diz assim: meu irmão, nós somos dois infelizes. Você, que o ódio te enlouqueceu, e eu, se eu fosse o verdadeiro servidor do Cristo, lhe acalmaria em nome de Jesus. Meu irmão, o que posso fazer por você? E naquele instante, abraçado àquela jovem, que tentava mordê-lo com as gengivas sangrando, Dr. Bezerra de Menezes começou a chorar. E ao passar alguns minutos, ele percebe que a jovem, atenazada por aquele espírito, começou a chorar também. E começa então Dr. Bezerra de Menezes a abrir as fivelas da camisa de força para liberar aos braços da jovem. E o pai diz: não faça isso, Dr. Bezerra de Menezes, não faça isso. Ela é um animal que está enjaulado, ela vai lhe agredir. E ele diz: se ela me agredir, eu mereço. E ao liberar os braços da jovem, esperando a bufetada, a jovem e o espírito junto a ela se jogou aos pés do Dr. Bezerra de Menezes e disse assim: velhinho bom, andei por todos os cantos, me chamaram de demônio, de Satanás, mas tu me chamaste de irmão. O que devo fazer, velhinho bom?
E doutor Bezerra disse, tu deve ser feliz, meu filho. E ele retruncou, se eu for feliz, ela também será feliz, que é minha esposa adulterina do passado, juntamente com ele, que hoje está na posição de seu pai. E doutor Bezerra diz, mas é a lei da vida, meu irmão, tu deves perdoar. E ele diz, eu vou deixá-la, não por causa deles que ainda continuam a odiá-los, eu vou deixar, porque eu encontrei alguém que me resolveu amar. Haviam se passado 12 anos daquele processo de subjugação. A jovem volta à consciência, o pai muito choroso, doutor Bezerra de Menezes a orienta para outros tratamentos médicos. Mas esta história vem falar realmente da realidade do trabalho que a doutrina espírita tem para colaborar com o futuro da humanidade. Veja que quando nós vamos analisar a questão da obsessão, ela tem duas faces. Tem a face daquele que sofre, daquele que padece, daquele que se coloca como a vítima, e ao olhar de todos nós, verificamos que é aquele que necessita da assistência maior. Mas na visão espírita, nós começamos a perceber que existe o outro lado. Aquele que hoje procura se vingar foi a vítima do passado. E aquele hoje que era a vítima foi o algoz do passado. Por isso que a doutrina espírita, ela não trata os espíritos como demônio, como Satanás. Por isso que é preciso restaurar o conhecimento espírita e atualizar em novos paradigmas o entendimento da relação com os espíritos. Por isso que a doutrina espírita trata todos como filhos de Deus, como irmãos. Ninguém foi criado para o mal. Nenhum espírito foi criado para realizar o mal. Foi criado simples e ignorante, consoante a questão 115 do Livro dos Espíritos, com a oportunidade tanto para caminhar para o bem ou para o mal, pelas escolhas equivocadas perante as leis divinas. Por isso que estudar a doutrina espírita faz que a gente refaça os conceitos exarados pelas crenças do passado, que fez que a gente acreditasse nessa dualidade do bem e do mal, colocando como uma visão perpétua do mal, do sofrimento, da dor, e não entendendo que nós temos uma origem divina, e como tal, devemos nos perceber diante da caminhada terrena. A obsessão, ela tem as suas significações. O que era a obsessão? A obsessão é uma ação prejudicial, insistente, dominadora, de um espírito sobre o outro. E ela é praticada somente por espíritos inferiores, aqueles ainda equivocados perante as leis divinas. É uma influência nociva e, naturalmente, ela só pode ocorrer porque decorre sempre de uma imperfeição moral. Daí já podemos tirar algumas lições. No caso de Dr. Bezerra de Menezes, pela narrativa da história, percebemos que o amor é um mecanismo da libertação de almas, de sofrimentos seculares. O atendimento àquele que ofende, que quer se vingar, como irmão nosso que está doente, equivocados perante as leis divinas, mas também o entendimento da modificação moral daquele que sofre o constrangimento psíquico, da vibração daquele que o persegue. E a obsessão, ela vai ter as suas direcionamento no processo da lei de causa e efeito, que essa geralmente é atitudes tomadas no passado que vai resultar em comportamentos atuais no presente, o comprometimento de vidas passadas. Em muitos casos, geram então os desejos de vingança. Então, os quadros da grande maioria dos processos obsessivos, relatados não só nas obras de André Luiz, mas também nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, ela vai demonstrar esta realidade da lei de causa e efeito sendo, de uma certa forma, colocada em posição de ajuste para aqueles que delinquiram
perante as leis divinas em fazer mal ao próximo. Mas também tem a origem na afinidade moral da criatura humana, pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Tivemos há pouco tempo a palestra do nosso irmão em que pôde falar do mundo e do grupo de almas que estão na Terra. Vejam que nós somos todos espíritos da primeira ordem, puros espíritos. Aqueles que compreenderam a lei de Deus, como está em o Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante. Aqueles que trabalham como ministros de Deus no universo inteiro. Aqueles que entendem as leis divinas e fazem que elas se cumpram. Não necessitam reencarnar. Vejam que é esses espíritos que estão aqui na Terra. Correto? Quem é desse grupo? Ninguém. Mas aí Allan Kardec fala do segundo grupo, que são os bons espíritos. Talvez eles não atingiram o grau máximo da evolução, mas já desenvolveram o amor, a bondade, o sentimento. São almas que, quando encarnados, são exemplos dignos de resignação. É desse grupo que nós consideramos os anjos de guarda, espíritos protetores. Eles vivem e praticam a lei do bem, mesmo que seja estando reencarnado entre nós. A esses espíritos compreendem as leis divinas, já vivenciam e procuram manter a harmonia universal. A sua relação com Deus é uma relação de paz, não importa a crença na qual eles estejam inseridos. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. Alguém desse grupo, por gentileza? Aí Allan Kardec fala do terceiro grupo, que são chamados de espíritos imperfeitos. Estes, por exemplo, não compreendem a lei de Deus. Há alguns deles que, quando a gente conversa um pouco, eles dizem assim para mim: Sidney, eu estou magoado, eu estou ressentido. E eu pergunto: há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Ah, é? E você sabe por que tu está magoado? Ah, não sei por que eu estou magoado, mas que eu estou magoado, estou. Guarda mágoa, ressentimento. Tem uns que criam odinhos, não sei se vocês já viram, as pessoas que criam ódio. Fica cheio de odinho em volta dela. Há um espírito que disse assim: ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque ela reclamava de tudo. Atraía espíritos vulgares, pelas atitudes vulgares, e sofria o constrangimento. Esses espíritos da terceira ordem, eles têm uma dificuldade com Deus. Alguns deles, ao fazer a prece a Deus, dizem assim: Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio, para ver se a resposta vem. Como a resposta não vem no tempo que ele quer, ele pega o problema e tenta resolver as dificuldades. Então guarda mágoa, ressentimento. Tem uns que acordam de manhã com os dois pés esquerdos, tem dificuldade de ser feliz. Tem uns que têm dificuldades morais, pessoais, individuais, processos mentais difíceis. Não precisa levantar a mão, não. Então vejamos que essa afinidade moral leva naturalmente ligado o quê? Às imperfeições morais. E essas imperfeições morais geram, então, as preferências e tendências viciosas. É através desse processo que, muitas das vezes, nós somos acicatados por espíritos da mesma natureza, que desejam manter esse conúbio espiritual, psíquico, da dor, do sofrimento, dos vícios, das dificuldades. E aí, o processo, tanto de um caso um pouco mais grave, quanto dos casos de uma influência um pouco menor, apenas pela afinidade moral, é a sintonia mental da criatura humana. É o nosso ato de sintonizar com essas faixas vibratórias. E há um envolvimento fluídico nesse processo, gerando, então, um processo hipnótico e gerando as dificuldades que, muitas das vezes, elas são sutis e, muitas vezes, a gente não percebe. As formas da obsessão, elas podem ser caracterizadas como afirma nossa irmã Sueli Caldas Schubert, em sua obra Obsessão e Desobsessão. Ela pode ser de encarnado para encarnado. Às vezes encarnados, os dois no mesmo plano físico, na família, no grupo familiar. Às vezes muito isso no seio daquela relação. De desencarnado para desencarnado, mesmo no plano espiritual. Continua as perseguições psíquicas, emocionais, morais. A de encarnado para o desencarnado. É a que mais nós, às vezes, comentamos em nosso meio. A de desencarnado para o encarnado. Aquele que partiu para o plano espiritual e muitas vezes nós não nos consolamos ou não entendemos a lei divina e continuamos atraindo pelos nossos pensamentos. E há a reciprocidade obsessiva. E, por último, há processo da auto-obsessão.
A classificação do nosso codificador, que está em O Livro dos Médios, capítulo 23, Allan Kardec vai falar dos graus da obsessão. Ela pode ser uma obsessão simples. Por exemplo, eu percebi que quando eu subi aqui, tinha algumas pessoas falando de mim ali atrás. E falando de mim, eu percebi que assim que eu subi, e depois da pressa, elas pararam de falar. Então, eu posso me perturbar durante um tempo e, de repente, eu volto à consciência. A obsessão simples é algo que eu posso identificar. Quando eu desconfio, quando eu tenho algo, como, por exemplo, será que eu fechei o carro? Eu acho que o meu carro ficou aberto. A luz, será que eu apaguei? Eu sei que a metade vai querer levantar para ver o carro agora. Então, são pequenas contrariedades que aí, com a consciência, a gente retorna. E a obsessão que ela tem por fascinação. Eu tinha certeza que aquele grupo ia falar mal de mim. Que quando eu cheguei, eles estavam falando mal de mim. Já é um caso um pouquinho mais patológico, uma neurose um pouco mais grave. Já é um quadro psicótico, em que o indivíduo não só acredita e ele vê aquela situação. E há a obsessão por subjugação. Essa eu não vou fazer o exemplo, não. Que é justamente aquela em que estejam os casos esquizofrênicos, os casos de desequilíbrios maiores da realidade. Vejamos, rapidamente. A obsessão simples é uma influência sem domínio da personalidade, ou seja, você mantém as suas características da personalidade. Sumiu lá? É processo obsessivo aí na computadora. Interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Pode acontecer de forma involuntária e troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado. A por fascinação, ela gera uma ilusão para o indivíduo sobre o pensamento do médium em especial, pode paralisar o raciocínio do indivíduo, que não acredita estar sendo enganado, que muitas das vezes ele se coloca numa posição em que ele acredita que ele está sempre certo. Situações ridículas e perigosas às vezes ocorrem com ele, e o obsessor tem a arte da dissimulação. Geralmente o orienta a se afastar das pessoas, para que ele continue naquele conluio psíquico. Muitos desses, citando a característica da mediunidade, se isolam nos seus conceitos, preconceitos, imagens, entendimentos, e muitas às vezes escrevem obras, psicografando a noite toda, até a madrugada, e, com muitas dificuldades, acabam tendo essas publicações, e muitas vezes as pessoas compram e leem. A obsessão por subjugação, ela vai ter a característica do domínio moral do indivíduo, sobre as ideias, sobre o comportamento moral do indivíduo, alteração quase completa, e o domínio corporal, como um exemplo que eu já citei. Então, se nós pegarmos a obra, o Livro dos Médios, vamos poder entender as características desse tipo da intensidade, dos modelos que Allan Kardec apresenta. Marlene Nobre, analisando as obras de André Luiz, a nossa querida irmã Marlene Nobre, ela então vai trazer uma classificação. Na visão da obra de André Luiz, através da visão dela como médica, ela fez essas pontuações e criou dois grupos, estabeleceu dois grupos. A obsessão de natureza anímica, animismo está falando da própria alma, da própria criatura humana, não tem uma interferência dos espíritos, é o próprio indivíduo que cria essas dificuldades, e as de naturezas espiríticas, que está justamente na obra, né, Obsessão em Suas Máscaras. As de natureza, por exemplo, anímica, elas podem ter as características de efeitos inteligentes, a obsessão por telepática, a obsessão de auto-obsessão que ocorre, as personalidades antigas cristalizadas, ou seja, situações que já vivemos em outras existências, e a possessão partilhada. E também as situações de movimentos de objetos, ou poltergeist, né, como a gente conhece naturalmente. Vamos analisar algumas destas situações. Não vão ser todas, até porque nós temos um tempo muito pequeno para esse trabalho. Naturalmente, isso no seminário nós conseguimos abordar com mais detalhes. E as obsessões de naturezas espiríticas, que aí nós temos a simbiose,
a parasitose mental, as infecções fluídicas, a fixação mental, a patologia do perispírito, parasitose ovoides, deformações, zoantropia, vampirismo com recursos, né, orgânicos. Aí temos as sintonias da hipnose, que geram, por exemplo, a fascinação, que geram obsessão oculta, que geram obsessão durante o sono físico e também a obsessão coletiva. Então, dentro da visão anímica, nós temos a obsessão, vamos falar da telepatia, que é o caso que está traduzido no livro Dos Domínios da Mediunidade, que é o caso de Anésio, mostrando Anésia e Jovino. É um caso típico daquele marido que tem um relacionamento extraconjugal. E nesse relacionamento extraconjugal que ele tem, a esposa já começa a perceber psiquicamente aquela desarmonia no lar. E geralmente essa desarmonia, ela vai afetando não somente a companheira ou o companheiro que está sendo deslustrado na fidelidade, mas também todo o grupo familiar, os filhos, e toda aquela relação dentro do lar começa a ocorrer. Geralmente esses casos são muito peculiares e acontece, hoje nós estamos vendo alguns casos de agressividade, porque há uma abertura, há de uma certa forma um desequilíbrio no lar, aonde ainda penetram espíritos que querem de uma certa forma se vingar de algum daqueles parceiros ali, gerando dificuldades. E essas situações são muito graves, gerando muitas vezes ao desencarne, à morte, ao assassínio, e uma série de situações. Nesse caso aqui, de Anésio Jovino, é interessante verificar. A amante, ela está fora, não está ali no lar. E ele está saindo, dizendo para a esposa que tinha um compromisso, e ela desconfia que aquele compromisso não é um compromisso correto. E quando ele sai, devido ao envolvimento psíquico que ele tinha da amante, quando ele sai e vai para encontrá-la, ela em casa começa a imaginar aquela situação. E psiquicamente, a imagem daquela mulher se apresenta como se tivesse num fenômeno de materialização à frente dela, embora ela não a vê, mas sente psiquicamente a presença. Vejam, as duas estão reencarnadas. Tanto ela, a esposa, quanto a amante. Diz André Luiz, e observando a cena, o mentor espiritual diz, isso é um tipo, André, de uma obsessão em que está acontecendo um fenômeno de hipnose. Ela está sendo imantada psiquicamente pela outra, pelo pensamento da outra. Então vejam a economia moral de uma família, quando elas começam a ficar desgastadas pelo processo de desequilíbrio entre os seus parceiros. A auto-obsessão, na auto-obsessão as ideias não são muito claras para o indivíduo, ele começa então a gerar dificuldade. Nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Ou seja, muitas das vezes, essas imagens não são reais. Começamos a criar fatos, ou pensamentos, ou críticas, ou até mesmo achismo de coisas que não estão nos acontecendo. Há um outro caso, no livro Libertação, de um escritor que, ao escrever obras que pôde influenciar várias pessoas na Terra, quando ele se encontra no plano espiritual, aquelas personagens que ele criou, ele começa a ver essas personagens. E é um caso psicopatológico que, quando esse indivíduo está reencarnado no corpo físico, vai apresentar as síndromes diversas, que a psicologia, a psiquiatria, as ciências tentam entender, mas vão estar incrustadas em seu psiquismo de vidas anteriores criadas por ele. Aqui há um caso, por exemplo, de um chefe de polícia, que quando ele esteve encarnado, ele, pela posição que se encontrava, ao prender alguns indivíduos, ele, inclusive, cometia atitudes de agressividade com esses indivíduos. Durante a sua existência, ele fez isso contrário a várias pessoas. E chegando à fase, aquela melhor fase, a fase que a gente já está quase voltando, né, para reencarnar de novo, quando ele chegou nessa fase, já aposentado,
ele começa então a ter as percepções psíquicas das suas atitudes morais de agressividade que ele teve com outras pessoas, acicatada também por aqueles que ele levou à morte. Nessa realidade, esses processos psicopatológicos que geram a senilidade, que geram o mal de Parkinson, ou às vezes o mal de Alzheimer, gerando a gravidade do processo psíquico na mente humana. Vejam que nosso psiquismo, nosso cérebro, ele tem a potencialidade de reter em nosso psiquismo, no processo anterior, as mazelas psíquicas, e vem para somente a área consciente aquilo que eu preciso me ajustar. Mas quando eu tenho a agressividade psíquica, começo então a quebrar esse processo imunológico gerado pelo perispírito, gerando então as dificuldades morais. Nesses casos, há de se observar o próprio indivíduo, sendo ele mesmo criando as suas dificuldades. Aí nós temos as fixações mentais, as personalidades antigas, alguém que já viveu em outras épocas e muitas das vezes ainda não consegue se desligar daquela situação. Há um caso das possessões partilhadas. Indivíduos que muitas das vezes, ao se colocar em posições, em lugares como estes, acreditam que estão lá por vontade própria, mas muitas vezes está sendo envolvido por aqueles espíritos que desejam, de uma certa forma, se completar com o álcool ou com aquelas vibrações do álcool que ele está envolvido. Aqui, o caso que está no Sexo e Destino, de André Luiz, daquele homem lá no Rio de Janeiro, Praia do Flamengo, e na sua casa, lendo o jornal, haviam 2 espíritos dentro daquele espaço ali. E ele, por sua vez, estando ali, o homem, um dos espíritos, tem vontade de beber algo. Chega perto dele, o influencia, mexendo um pouco na sua garganta, e diz assim, quero beber. E ele levanta, prepara uma dose de uísque, e na hora que ele vai sentar para tomar, o espírito se acopla nele e bebe junto. E depois, quando ele para, o outro espírito que está junto, também faz o mesmo processo. E ele toma mais uma dose. André Luiz, observando, pergunta ao mentor espiritual, podemos dizer que esse caso é um caso de obsessão por subjugação? E o espírito diz, não, é uma obsessão simples. Porque o nosso irmão poderia não tomar a bebida. Ele poderia decidir. Vejam que a diferença do grau da intensidade da obsessão, às vezes, começa em algo que o indivíduo pode modificar. A obsessão, por exemplo, de naturezas espiríticas, alguns casos somente para a gente poder relatar, que as simbioses mentais, que muitas vezes ocorre quando alguém, um ente querido, desencarna, e muitas das vezes nós o retemos pelos nossos pensamentos. Há um caso de um jovem que virou para mim e disse assim, Sidney, meu pai desencarnou já faz um tempo, e um dia ele entrou lá em casa. E eu virei para ele e falei assim, vai embora, porque tu já morreu. Então, vejam bem, às vezes tem casos assim, lá no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, muitas vezes tem um atendimento fraterno, todos os dias, e quando alguém tem um ente querido, que já está em estado muito avançado, numa doença, quase desencarnando já nos hospitais, muitas vezes as pessoas vão pedir para que a casa espírita, os trabalhadores, coloquem o nome para as preces, para pedir para que o pai, ou a mãe, ou o ente querido não desencarne, mas está no estado terminal. Passa um tempo depois, ao desencarne, e daqui a pouco as pessoas retornam e dizem assim, não dá para vocês fazerem uma prece não para tirar meu pai lá de dentro de casa? Porque ele desencarnou, mas não sai lá de lá. Ou seja, quando ele estava na matéria, a gente queria que ele ficasse junto. Agora, quando ele está desencarnado, já não quer mais. Então vejam que essas características, é preciso que a gente estude elas. Porque muitas das vezes esses quadros são quadros que podem ser orientados pelo conhecimento da doutrina espírita e haver a modificação para isso. Aqui é um caso muito interessante, que está nos domínios da mediunidade, que vai falar do caso Américo, que é justamente ele vai ao centro espírita, toma um passe, mas quando ele retorna para casa, tem um pai acamado, que está no estado como se fosse um paralítico, ele sai do corpo, porque ele tem vinculações com o pai, ele sai do corpo e vai influenciar o pai, que está no corpo também. É interessante que dentro do próprio lar,
Ele então busca o pai. E quando ele vai buscar o pai, a sua irmã, que também já conhecia, já são espíritos ligados já de vidas anteriores, ela também sai do corpo e vai junto do Américo e consegue conduzi-lo de novo ao corpo físico. Vejo que às vezes o atendimento está acontecendo no próprio lar, naquele ambiente dali. Aí nós temos as infecções fluídicas, que André Luiz relata, nos ambientes das estradas, né, na via pública. Nós podemos perceber que acontece essas matérias mentais inferiores, que influenciam e muitas das vezes gerando bacilos, doenças, desequilíbrios, que muitas vezes nós atraímos pelas nossas conversas vulgares, atitudes vulgares. Geralmente, esses processos psíquicos é gerado pela mente desalinhada na prática do bem por nós mesmos. Nós temos aí as nuvens de larvas mentais que influenciam. São situações muito difíceis que muitas vezes a gente não entende. Por isso que o sol, o vento, né? Tudo isso que acontece é uma limpeza, de uma certa forma, para o nosso ambiente psíquico. Esses bacilos são portadores, por exemplo, a origem, basicamente, é da patogênese da alma. A cólera, a intemperança, os desvios do sexo, as viciações formam criações inferiores. E muitos de nós nos alimentamos por esses processos psíquicos. E depois ficamos em situações difíceis de poder trabalhar essas características. A fixação mental, nós temos aqui alguns casos. Muitas vezes as almas no plano espiritual continuam fixa com a mente no desequilíbrio. E dá para se observar a característica ali, pela imagem, né, que a pessoa mantém esse desequilíbrio mental. A patologia, por exemplo, do perispírito, pode ocorrer a fixação mental, a monoideia, as parasitoses ovoides e também os fenômenos das deformações do perispírito. As monoideias, que é um pensamento fixo, voltado ao convívio dos encarnados. Aqui nós temos um caso que é narrado no livro Os Mensageiros, aonde vários espíritos, ao desencarnarem do plano físico, para voltar às suas consciências perante os atos que cometeram na Terra, têm dificuldade de vivenciá-los, rever esses conceitos, rever as atitudes errôneas, os desequilíbrios, as atitudes contrárias ao bem. E muitos entram no processo, como se fosse um processo de autodepressão, se isolando psiquicamente, e muitos deles são recolhidos em locais no plano espiritual. Permanecem dormindo, porque não querem encarar as situações do processo moral em que eles devem se modificar, que é o arrependimento, para entrar no processo da expiação e depois no processo da reparação. E é interessante que os espíritos, ao atender várias almas nesse sentido, que permanecem durante um tempo, como disse nosso irmão anterior, depois são levados a reencarnar. E ao reencarnar, muitos deles, como disse o nosso irmão Haroldo ontem, apresentam quadros difíceis de se manter retido no corpo físico, como as nossas crianças, ultimamente, que estão buscando os quadros dos suicídios. Há um número muito grande de almas, com muitas dificuldades morais, que não consegue vencer a si próprio, pelas emanações psíquicas criadas em vidas anteriores. E muitas das vezes são levadas à estruturação da reencarnação no corpo físico para poder, de uma certa forma, retemperar psiquicamente e voltar ao equilíbrio. E esses mergulhos na carne, muitas delas falem, não conseguem suportar as dores, as dificuldades, as lembranças e não acreditam num futuro melhor. Nesse caso aqui, é interessante o atendimento que é feito pelo esse grupo de espíritos. A prece, ela tem um benefício que vai envolvendo essas almas e muitas delas se sentem bem. Dentro desse grupo que tinha mais de 2.000 almas, apenas 2 acordaram. E acordaram mesmo assim e saíram correndo apavorados, porque não tinham ainda consciência do que acontece. Por isso, que passar na região do umbral é a melhor coisa que tem. Que muita gente, ao assistir o filme Nosso Lar, quem assistiu, por gentileza? Assistiram o filme Nosso Lar, alguns disseram assim: Sidney, eu vi uma cena terrível. Eu descobri
que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. E as pessoas ficaram com medo. A nossa irmã Geni, trabalhadora antiga da nossa casa, dizia à época que ela disse assim: eu não tenho medo do umbral. Primeiro, que a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas. E segundo, que chegando no umbral só vai ter gente conhecida. Então, oi, vai estar por aí, Ana vai estar lá também, vai estar todo mundo lá andando, né? Então vejam, por quê? Porque essa região do umbral é para desgastar esse processo mento-emocional que nós nutrimos durante todo esse período em que ficamos reencarnados. Pensamentos vulgares, atitudes vulgares. E é preciso passar por esses caminhos para poder desgastar esse processo, para poder começar a nos perceber como espíritos imortais. A patologia do perispírito, aí nós temos o caso da licantropia, em que a mulher, ela chega no umbral, acreditando pelo mal que ela tinha feito na Terra, que ela estava bem. E aí o mentor espiritual, ou melhor, o Gregório daquela região, lá no livro Libertação, ele identifica no seu perispírito os atos de maldade que ela fez. E ela, então, a narrar nativa, dizendo que não tinha feito nada, e ele começa a desmascará-la na frente de todos, e ela, então, entra no processo de desequilíbrio mental, e ele diz assim: você é uma loba, você é uma loba. E ela vai se metamorfoseando no perispírito e se transforma como se fosse um animal. Um tratamento para esses casos são muito graves, porque quando essas almas que perdem a forma humana precisam retornar, elas são trazidas a reuniões mediúnicas nas casas espíritas. E alguns médios que têm essas características mediúnicas para receber ou possibilitar a comunicação dessas almas, sente como se tivesse colado ao seu psiquismo um espírito como se fosse um animal, quando na realidade é um espírito que chegou na fase humana, mas perdeu temporariamente essa ação. Há um período de influenciação também, que é o caso de epilepsias, que é gerada por influências espirituais. Nem todos os casos de epilepsia são gerados por influências espirituais. Essa disritmia psíquica ocorre também por questões do próprio estrutura cerebral com as suas deficiências. Aí nós temos um caso, por exemplo, no ambiente de um bar, influência dos espíritos. Aí nós temos a obsessão pelo sono, que está no livro Libertação, que ela saía, se encontrava com os espíritos obsessores e depois retornava e criava dificuldade no lar. A obsessão coletiva, que ocorreu na época do Cristo e ocorre na nossa época, agora há pouco tempo, no Rio de Janeiro, foi verificado, eu estava vendo a reportagem, e deu para identificar numa região que a gente já teve contato há muitos anos atrás, e lá, naquele local, indivíduos invadindo uma outra região e como se houvesse uma guerra entre eles. Geralmente, os seres encarnados estão sendo envolvidos também por espíritos belicosos, ligados ainda a essa estrutura. E, para finalizar, o tratamento da obsessão. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar. E fornece à ciência um meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr. Muitas vezes, por não atacar a causa primária do mal. Então vejo que a ciência, por mais que ela tenha avançado, por mais que hoje nós venhamos ter diversas terapias, está sendo oferecida a todas as pessoas, práticas diversas, mas enquanto não for trabalhado essas duas situações, de perceber que há um processo recíproco entre os indivíduos. Há um processo daquele que foi ferido e daquele que hoje está sendo ferido, mas que ontem foi aquele que feriu. E é preciso, então, que esse método, que é de esclarecer não somente o encarnado, aquele que sofre, mas também aquele que procura influenciar. Por isso que a doutrina espírita age diferente. E esse particular, desse tipo de tratamento, só a doutrina espírita o tem. Porque ela vai na causa, conversa com ambos e troca experiência. Certa feita, numa reunião mediúnica, após participar de algumas atividades na ONG Gente Amiga, aqui no Morro de Horácio, depois de ter participado de algumas atividades, o Morro de Horácio, para quem sabe, aqui em Florianópolis, é um local onde tem muita dificuldade de subir no Morro da Cruz, muitas dificuldades morais entre os indivíduos, de drogas e tudo mais.
E ao chegar na casa espírita, na reunião mediúnica, um espírito se comunicou e disse assim: me ajudem, pelo amor de Deus, me ajudem. Porque eu despachei muita gente para o lado de cá. E agora que eu morri, eles estão tudo aqui atrás de mim. Então ele tinha tirado a vida de vários. E quando chegou no plano espiritual, estava todo mundo lá. Ele achou que tinha resolvido o problema. Só que não. E aí ele foi orientado. Então veja, nós fomos lá fazer um trabalho de orientação doutrinária naquele período. E aquela alma se percebeu que poderia nos acompanhar. Nos acompanhou. E no dia aprazado da reunião mediúnica, ele deu uma comunicação através de um médium que nem sabia que a gente tinha feito esse trabalho lá. Porque é assim que o mundo espiritual faz para atender ou ajudar as almas que necessitam. Nós temos aí as reuniões mediúnicas, onde os espíritos são trazidos para a orientação e depois são levados. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um condensador ectoplasmático, criado numa reunião mediúnica, pelas vibrações mentais dos médiuns presentes, para trazer como se fosse uma tela de um gás muito fino, como se fosse um data show, para mostrar para o espírito a sua realidade em vidas anteriores, o que ele fez para poder convencê-lo. Vejam, uma reunião mediúnica, feita dentro de uma casa espírita, com pessoas que não têm especialidade nenhuma em nenhuma arte do conhecimento científico, mas pessoas que se dedicam à prática do bem. Faz um trabalho de poder resolver situações que às vezes têm séculos de sofrimento. Por isso que a ciência, como diz a própria Marlene Noble, em uma das suas obras, que a medicina quanto medicina, ela como médica que eu era, pôde afirmar com muita tranquilidade, a medicina quanto medicina tem que reler esses 160 anos de espiritismo. Porque a informação que hoje a doutrina espírita possui tem um condom de conhecimento em que pode transformar as terapêuticas, o entendimento, que pode ser paliativa, no primeiro momento, com as terapêuticas externas para curar os corpos, mas principalmente para modificar as situações internas da mente humana. E a vontade do paciente, que são métodos, a mudança de pensamento, são atitude, a reforma íntima, que vai transformando o indivíduo, a prece, que são tratamentos que a casa espírita oferece e o próprio indivíduo pode fazer, o passe na casa espírita e a água fluidificada. Essa modificação gera o processo da autodesobsessão e, principalmente, o culto do Evangelho no lar, onde nós geramos um campo vibracional de melhoria psíquica para todos aqueles que vivem no nosso cadinho purificador. Para encerrar, lembro apenas que quando Jesus esteve entre nós, ele estava na casa de Pedro, naquele sábado, e ali estando, juntamente com várias pessoas que começaram a vir, doentes de vários lugares, e começaram aquela multidão envolvendo a casa. Já ninguém conseguia mais penetrar os umbrais das portas para poder entrar. Até que, em um dado momento, Jesus, juntamente com aquela multidão, ele ouviu lá de fora alguém gritando assim: Jesus de Nazaré, cura-me! Cura-me, Jesus! Era Natanael Bar Jonas. Era Natanael, que ele era o paralítico há muitos anos. E ele era trazido pelo povaréu, com uma esteira, para poder levá-lo para um lado, para o outro. E ninguém conseguia permitir que ele penetrasse. Até que alguém teve a ideia de subir e colocar por cima, numa claraboia. E Natanael, então, desce no meio da sala, na frente de Jesus. E naquele momento que ele chega ali, Jesus diz: tu acreditas que eu possa te curar? Mas é claro, Senhor, que eu acredito. Então levanta e anda. E Natanael se firma nos braços, nas pernas, consegue ficar de pé e grita: obrigado, Senhor, por poder me curar. E pega a esteira, enrola e bota abaixo do braço e sai feliz, gritando hosanas ao nome do Senhor. Uma mulher que era cega, que estava ao lado, diz assim: Senhor, cura-me. Tu acreditas que eu possa te curar? Eu acredito, Senhor. E Jesus então, ao impor as mãos, fez que ela pudesse ver. E ela começa a enxergar. E diz: Senhor, obrigado.
e começa a gritar hosanas em nome de Jesus, e sai porta fora. Um leproso que estava ao lado, com a carne carcomida pela lepra, diz: Senhor, cura-me, veja, sou um trapo humano, veja qual a situação que eu me encontro, ajuda-me, Senhor. E Jesus pergunta: tu acreditas que eu possa te curar? Ele diz: sim, Senhor. E naquele instante, no átimo de segundo, todos puderam observar as feridas que antes eram abertas, elas começaram a cicatrizar na frente de todos. A bandagem que tinha sobre o rosto foi retirada, e ele se percebeu limpo da lepra, e disse: obrigado, Senhor, e saiu feliz, e todos queriam a cura. Até que um dado momento Pedro disse: vão embora, deixa o mestre descansar, e volte outro dia. E todos foram saindo, até que, um dado momento, Pedro, juntamente com Jesus, ficava perto da praia, foi até um pouco a praia, caminhando com Cristo. Jesus sentou numa pedra, e Pedro percebe que Jesus estava meio triste, não estava triste, mas estava ali, pensativo, mas ele acreditou que ele estava triste. E ele diz: mas Senhor, eu vejo que estás pensativo. Vejam, Natanael, paralítico há mais de 30 anos, tu curaste na frente de todos. Veja que maravilha, Senhor, aquela mulher que era cega, e aquele homem, Senhor, que era leproso, e tu pudeste curá-lo. Que maravilha, Senhor. E Jesus disse: Pedro, nem você, nem ninguém entendeu a minha mensagem. Tu acreditas que eu vim trazer remendo novo para colocar em pano velho? Não. Natanael Barjonas agora está lá no Panar, com as mulheres, dizendo: veja, eu estou curado, vou aproveitar a vida. E aquela mulher que era cega, agora está lá: hei de me vingar de todos aqueles que eu não podia ver, mas me maltrataram. Hei de vingar de todos. E o leproso agora está se programando mentalmente, emocionalmente, para satisfazer até a exaustão dos sentidos no conúbio sexual. Eu não vim curar corpos, eu vim curar almas. Doutrina espírita é a doutrina da renovação moral. E quando Dr. Bezerra de Menezes retorna à pátria espiritual, podendo ir para o mundo mais feliz, recebida por Celina, a enviada de Maria, ela então diz: Senhor nosso, Dr. Bezerra de Menezes, apraz a nossa Mãe Santíssima, que tu vás para o mundo superior, o mundo de paz, o mundo de felicidade. E Dr. Bezerra diz: Celina, se eu posso pedir, peça a nossa mãe para que eu permaneça na terra, para ajudar aqueles que sofrem. E Dr. Bezerra de Menezes, então, fica quieta, e Celina diz: um momento só, Senhor. Ela se afasta vibracionalmente, retorna depois, e ao retornar diz: foi-lhe concedido, Dr. Bezerra de Menezes. Permaneça na terra, ajude as necessitadas. E naquela casa, no plano espiritual que ele se encontrava, ele ouviu vozes gritando o seu nome do lado de fora, até que ele pergunta: Celina, que barulho é esse? E ela: venha, doutor Bezerra, venha ver. E ele então sai, e na sacada, naquele jardim repleto de espíritos, que diziam assim: obrigado, doutor Bezerra de Menezes, pelo bem que fez na terra. Obrigado pelo remédio, obrigado por isso. E lá no meio da multidão, levantou uma mão e diz assim: lembra de mim, velhinho bom? Lembra aquele dia que acendeste a luz no meu coração? E ele viu que o coração daquele espírito estava transformado numa estrela. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima: Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu, que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mais sublime fulgor em grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde este divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, se compagou a olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que o escolha, às vezes vai sozinho. Reconhece, senão, renúncia em dor, solidão e amargura.
Conquanto vive e pratica a lei do bem, sofre o assédio do mal e o vergaste procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus doará mais amor, e mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha na justiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz aquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, envergando disfarce, queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou e vê o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado, longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhe das alturas. Ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus, não temas. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz.